Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Souza, nas redes sociais eu estou presente pelo @leitora em comum. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre primeira graduação após os 30 anos, quais os desafios que a gente encontra em sala de aula e na inserção do mercado de trabalho. Primeiro eu queria agradecer a Campus Party de Brasília, né, que a gente está aqui no palco Work Life da edição de Brasília, pelo convite, pela recepção. Muito obrigada. Segundo, eu queria agradecer pelo pessoal que está aí, que já me acompanha, da Feministech e da Wakanda Streamers. E queria convidar também vocês a participarem com reflexões de vocês, que aqui a gente vai ter uma conversa, uma reflexão sobre coisas que eu percebo na minha experiência. Mas primeiro, para a gente chegar nessa parte, eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho de mim, e aí a gente chega nessa reflexão e nessa conversa, tudo bem? Bora lá. Então, o que a gente vai falar hoje? Vou falar um pouco de mim, um pouco sobre dados, sobre o meio acadêmico, que eu encontrei aí em algumas pesquisas que eu fui fazendo, as minhas experiências e um pouco das minhas observações e sugestões. Então, esses aqui são 3 estágios da minha vida. Eu tenho 36 anos, então peguei a Fernandinha bebê ali com 1 aninho, com 18, quando eu fiz a minha formatura do ensino médio, e agora com 36, no penteado anterior, né? Que eu tava com cabelo azul e rosa, agora eu tô com cabelinho verde. Que são 3 momentos da minha vida que são muito importantes. Falar um pouquinho sobre mim, como eu já falei, eu tenho 36 anos. Atualmente, eu faço análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC aqui de São Paulo. Já cursei gestão de TI pela FATEC de Itaquaquecetuba. Trabalho como orientadora de públicos em eventos aqui em São Paulo. Na internet, basicamente, eu produzo conteúdo no Instagram, no Twitter. Agora eu faço lives na Twitch, estudando tecnologia. Atualmente estou estudando um pouquinho de estrutura de dados, que é o foco do semestre na graduação. E participo dos coletivos da Wakanda Streamers na organização, que é um coletivo que a gente pensa em aquilombamento para pessoas pretas, e impulsionamento dessas pessoas, e da Feministech, que é um coletivo de pessoas streamers, pessoas que se identificam no feminino, que fazem stream de tecnologia. E onde eu vivo atualmente é na cidade de Ferraz de Vasconcelos, aqui na região metropolitana da cidade de São Paulo. Então, o que os dados do ensino superior nos mostram? Esses dados que eu vou trazer para vocês agora, eu encontrei no último censo da educação, que é de 2019, que está atualizado. O de 2020, pelo que eu entendi, ainda vai ser publicado. O que eles nos mostram sobre faixa etária nas universidades, né? Aí eu trouxe esse painel maravilhoso, que está enorme, mas eu não sei se vai dar para ver direito, sobre a porcentagem de pessoas em determinadas faixas etárias em vários países, não só aqui no Brasil, né? A gente consegue perceber, por exemplo, que na Coreia do Sul, a média de pessoas entre 25 a 34 anos é de 69,8%, enquanto aqui no Brasil essa média ela já é bem menor, ela está ali entre 21,3%. E aí eu vou dar um destaque aqui, ó, desses dados do Brasil. E aqui no Brasil, a média de percentual de 55 a 64 anos, ela está em 14,3%. De 55 a, perdão, de 25 a 34, ela está em 21,3%. E por que é importante a gente começar a pensar um pouco sobre isso, né? Que tem essa matéria recente, do dia 14 de maio de 2021, que fala que poucas pessoas com até 34 anos têm formação superior. E aí a gente vai levar em consideração muitos aspectos aqui no Brasil, né? Que a gente tem 21% dos adultos com até 34 anos com ensino superior. Por quê? Porque questões de desigualdade social, racial, acesso, oportunidade, né? Muitas outras coisas que vão sendo consideradas neste meio tempo, né? E depois, também é importante a gente lembrar que o perfil dos jovens formados também é uma matéria não tão recente, mas é de agosto do ano passado,
que 40% dos jovens com ensino superior, eles não têm emprego qualificado. E quando a gente fala de emprego qualificado, a gente está falando de pessoas que têm graduação, mas não estão exercendo cargos de acordo com essa graduação. Ou seja, não é só se graduar. As pessoas jovens se graduam, mas o mercado ele não absorve essas pessoas, e tem as pessoas que jovens não conseguem se graduar porque tem que trabalhar para sobreviver em primeiro momento, então elas não vão se qualificar, né, para essas vagas, e aí vai alcançando essa desigualdade. E onde eu queria chegar com todos esses dados? Eu queria muito que a gente começasse a fazer uma reflexão da educação desde a base. Por quê? Porque a gente tem um ensino muito defasado, eu vejo esse ensino melhorar, eu vejo a gente ter maiores reflexões, eu vejo na grade curricular do meu filho, eu sou mãe de um menino maravilhoso de 15 anos, que estuda no ensino integral aqui em São Paulo, que eu já percebo que ele já está na frente de muita gente em relação a esse quesito de ensino, ele já está vendo coisas em idiomas que eu fui ver só na graduação com 30 e tantos anos, ele já está tendo oportunidade de ter acesso a coisas de tecnologia, mas a gente começar a refletir que isso não é uma realidade em massa e que nem sempre isso vai levar com que a gente tenha um melhor emprego quando a gente chegar ali na faixa dos 30 anos. Eu vejo muitas discussões de que quem quer consegue, que a gente tem que lutar por isso, aí a gente poderia até entrar em discussões sobre meritocracia, só que quando a gente vai avaliar esses dados, quando a gente percebe que a gente tem uma média muito grande de pessoas, que foi até o que eu trouxe anteriormente, de pessoas com mais de 50 anos na graduação, do que pessoas antes dos 34, a gente tem que começar a refletir do porquê que esse ambiente acaba sendo tão hostil quando você tem 30 anos, quando você tem mais de 30 anos. Aí eu vou falar um pouquinho agora das minhas experiências na graduação, tá? Minha trajetória acadêmica, não tem como falar da Fernanda na academia e não falar de todas as pessoas que vocês estão vendo aí nos slides, né? São os meus amigos, são a minha família, meu filho tá aí, uma foto, porque ele é a maior inspiração para que eu tenha voltado para o ambiente acadêmico depois dos 30 anos. Porque eu queria mostrar para ele que ele poderia ser o que ele quisesse, mas como que eu poderia mostrar para ele que ele pôde no ambiente acadêmico se eu não tinha estado lá? Não tinha estado lá porque eu escolhi cuidar dele também, e porque não dava para fazer tudo, não dava para ser mãe, não dava para estar na academia, não dava para trabalhar. Você tem que começar a escolher as batalhas que você quer travar. Então, basicamente, o que acaba acontecendo com você, de você escolher as batalhas que você quer travar, é que você acaba deixando de fazer outras coisas. Então, com 30 anos, eu decidi voltar a estudar. E aí entrei no tecnólogo em gestão de TI na FATEC de Itaquaquecetuba e conheci a maioria dessas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí, porque da graduação atual, infelizmente, cenário de pandemia, tudo, a gente não teve muito convívio físico, a gente conviveu um mês e pouco, porque eu comecei essa graduação no início de 2020, em março a gente teve a questão da pandemia, não temos aulas presenciais desde então tudo no meio virtual. Então, falar um pouquinho dessa minha trajetória. Quando eu entrei na graduação com 30, e eu olhava aquele pessoal com 18, 19 anos, cheio de sonhos, cheio de expectativas e tal, ao mesmo tempo que isso me incentivava a sonhar, isso começava a me fazer pensar se eu não estava no lugar errado, na hora errada, sabe? E ter essas pessoas ao meu lado foi o que me fez perceber que não estava. Que enquanto eu poderia até ter entrado mais cedo na faculdade, mas aí eu não teria vivido as experiências que eu vivi com meu filho. Eu não teria amadurecido o que eu amadureci antes de entrar na graduação. E talvez a minha experiência não fosse tão boa. E que, ao mesmo tempo, eu era tão capaz quanto eles, nunca melhor do que eles,
mas que a gente se complementava, que a gente tinha trajetórias que se encontravam e que a gente estava todo mundo no momento certo. Por que eu coloquei essas pessoas? Para que a gente também pense que a academia, que o processo acadêmico, a gente não vai transitar por ele sozinhos. A gente precisa das outras pessoas. Então, se você é mais novo, olhe para as pessoas mais velhas sempre pelo prisma de que o que eu posso aprender com essa pessoa? O que ela sabe que eu não sei? Por que ela só chegou aqui agora? E você, enquanto pessoa mais velha, olhar para as pessoas mais novas e também fazer essa reflexão do que você pode aprender com elas. Meu filho tem 15 anos, é uma das pessoas que mais me ensina na vida. Mas eu percebo que na graduação, quando você chega com mais de 30, muita gente olha para você e te olha como um fracassado, como uma pessoa sem ideias, como uma pessoa que não quis estar ali naquele espaço antes. Em alguns casos, a pessoa realmente não quis estar. Em outros, como é o meu caso, ela não pôde estar por conta de escolhas. E tá tudo bem, não tem umidade para você se graduar, certo? Trouxe dois projetos meus de acadêmicos. O meu TCC, que é essa foto da parte superior direita, eu estou com os meus amigos que apresentaram, defenderam o meu TCC em gestão de TI. Foi uma ferramenta, né, uma aplicação que a gente fez para construção de currículo, porque a gente já tinha essa preocupação com o mercado de trabalho, quando a gente estava saindo ali da graduação, e que agora a gente já pensa, né, no meu projeto atual, é uma aplicação para melhorar condições da nossa própria cidade, que é o descarte de resíduos sólidos. Uma das pessoas que estava comigo no TCC anterior, tá, estava no início do desenvolvimento desse TCC, então por isso a gente começou a olhar para a cidade, que era uma proposta da FATEC mesmo, de Kit Ferraz, da gente olhar para a cidade e pensar em problemas que a cidade tem e tentar resolver com aplicações. E nessa questão da graduação em tecnologia, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso entorno. Eu tenho na minha trajetória que a tecnologia em si, ela é muito interessante, mas que ela não versa só sobre ferramentas tecnológicas, ela versa sobre pessoas. Porque quando a gente pensou na construção do currículo, a gente pensou em pessoas. Pessoas que têm dificuldade de construir um currículo, pessoas que têm dificuldade de se inserir de novo no mercado de trabalho. E na aplicação de análise e desenvolvimento de sistemas também não é diferente. A gente pensa em pessoas, em como as pessoas podem ter um espaço mais limpo, um espaço mais bacana para se viver. E todas essas pessoas aí fazem parte da história que eu construí no meio acadêmico. Então, eu quis que elas todas estivessem, algumas eu acho que estão até assistindo aqui com a gente, porque eu aprendi um pouco com todas elas. Com meu filho, que é um grande incentivador, impulsionador da minha vida, com todas essas pessoas, com todas as suas experiências e trajetórias que me mostraram possibilidade. Possibilidade que às vezes eu percebo que se perdem, que a gente tem que acreditar na gente. Mas a gente também precisa de pessoas que acreditem na gente, principalmente no momento acadêmico. Por quê? Porque vai ter momentos que você vai começar a questionar o que você está fazendo ali. E isso começou a acontecer quando eu comecei a procurar estágio. Então, por isso que eu vou falar dessa inserção do mercado de trabalho. Que o mercado de trabalho tem uma régua, né? Deixa eu voltar para o slide anterior, peraí. O mercado de trabalho, ele te mostra que você talvez não deveria estar ali. Quem nunca foi para uma entrevista de emprego e já fez aquele testezinho do pescoço, assim? Vou usar uma fala do Thales da Wakanda Streamers, que ele tem provocado muita gente a pensar, do teste do pescoço. Quantas pessoas estão ali que se parecem comigo? Que se parecem com a pessoa que eu represento neste momento? Na graduação de gestão de TI, eu olhei no meu entorno, não tinha uma mulher preta com mais de 30 anos na minha sala de aula. Eu era a única. Ao mesmo tempo que isso é lisonjeiro de você estar ali e ser a única pessoa, isso também é solitário, isso também é doloroso, isso também traz momentos que você fala, meu Deus,
não deveria estar aqui, deveria estar ocupando esse espaço. Só que aí eu tinha pessoas, aí eu fiz amigos, aí eu tive gente que olhou para mim e falou: não, você é inteligente nisso. A gente começou a descobrir onde a gente se completava. Só que o mercado de trabalho às vezes não olha dessa forma por uma pessoa que não tem graduação. E quando eu comecei a fazer a minha busca de estágio, começaram essas portas. Porque enquanto mulher, você é sempre questionada em quando você vai ter outro filho. Se você vai ter outro filho, se você tem um filho, quem cuida do teu filho. E eu não tenho o meu diploma da primeira graduação por conta dessas questões. Porque eu não consegui cumprir o meu estágio obrigatório. Porque é uma exigência do meio acadêmico. E isso é uma dificuldade, porque na hora que você vai se inserir no mercado de trabalho, você tem que pensar na vida que você tem fora da academia. Eu tenho um filho para cuidar, eu sou casada e eu tenho contas. E entre um estágio e um emprego efetivo, que é o que eu tenho hoje, o salário ele não se compara. Então é uma dificuldade muito grande que as pessoas nessa faixa etária têm de entrar no mercado de tecnologia. Aqui eu estou nichando tecnologia, mas a gente poderia falar de administração, de um estágio de administração, de um estágio de, sei lá, engenharia, de outros estágios. Então, às vezes, a gente quer se qualificar, sim, mas a gente encontra um patamar na vida da gente que talvez não é interessante você sair dali e ir para o meio acadêmico. E, ao mesmo tempo, tem um monte de gente falando, nossa, tá faltando mulher, nossa, tá faltando gente mais experiente. Mas o mercado está pronto para capacitar essas pessoas? O mercado está pronto para receber essas pessoas? O mercado está pronto para olhar além daquele profissional com 18 a 25 anos, que é uma faixa que a gente vê muito sendo cobrada em vagas nas empresas? Às vezes é muito comum você colocar jovem aprendiz de 18 a 24 anos, perdão, de 14 a 24, que é a faixa. E é bacana você capacitar, sim, esses jovens, ainda mais quando eu olho para o meu filho, penso nisso, mas e as pessoas mais velhas que talvez antes disso não conseguiram estudar? No meu caso foi a maternidade, outras questões são pessoas que muito novas têm que sustentar, sei lá, seus pais, porque eles já estão velhos, e aí ela não consegue fazer tudo. Então, o mercado está interessado em absorver essas pessoas, e aí eu não estou falando só de pessoas pretas, eu não estou falando só de pessoas periféricas, eu não estou falando só de mulheres, eu estou falando das pessoas no geral, pessoas PCDs, pessoas com neuroatípicas, tantas outras dificuldades que você encontra que te fazem demorar a ir para o meio acadêmico. Para a gente começar a refletir também o porquê que essas pessoas não foram antes para o meio acadêmico, por que elas demoraram para ir. Essa questão de expressão da realidade, que a gente às vezes foge um pouco. E sim, eu ocupo esse espaço com muita satisfação, com muito orgulho das pessoas que eu trago comigo na minha trajetória. Hoje em dia eu consigo ver nitidamente que a tecnologia ela não é só sobre peças, sobre algoritmos, ela versa muito mais sobre pessoas, sobre experiências, porque quando você vai construir uma experiência, normalmente você vai pensar em pessoas. Então, ouvir pessoas de forma ativa, hoje em dia eu percebo que não é só exatas, é muito mais humanas do que exatas, porque você vai ter que pensar nas pessoas, e aí eu queria provocar o mercado a pensar nas pessoas com mais de 30 anos, porque a gente é capaz. Os meus amigos de TCC, inclusive, os dois têm mais de 30 anos, e a gente conseguiu fazer um ótimo trabalho. A gente conseguiu estudar, a gente era muito dedicado, a gente sofreu muito na primeira graduação, porque a gente acordava às 6 horas da manhã e ia dormir, sei lá, meia-noite, 1 hora, porque tinha faculdade, tinha trabalho, e tinha trabalho acadêmico, e tinha família, os três tinham família. Então, a gente começar a refletir um pouco disso. E aqui eu deixei as minhas referências, né, que é o Censo Educacional 2019, tem o link disso que está no meu PPT,
E quem quiser conversar comigo nas minhas redes sociais, eu estou sempre aberta. E agora eu queria ver um pouquinho dos comentários que vocês fizeram no chat a respeito, para a gente conversar. Aqui eu vi a Aline. Oi, Aline, tudo bom? Ontem, em sala de aula, eu havia proposto exatamente essa reflexão sobre a diferença de acesso a oportunidades e já compartilhei o dado que você trouxe no grupo do WhatsApp da turma. Muito obrigada, Nili. Eu acho importante que as pessoas mais novas pensem para que elas olhem para os pais delas, que às vezes não estudaram mais do que o ensino médio, ou às vezes nem o ensino médio, e refletissem o privilégio que elas têm de ter acesso à educação agora e que elas sejam incentivadoras dessas pessoas mais velhas para que elas ocupem os espaços acadêmicos. Esse é um dos motivos que me fez pensar nessa palestra. Ele tem inspiração imensa com você. Acho que a Nicole estava falando do meu filho. Muito obrigada, Nicole. Aí também tem essa parte, a Raquel Marcolino, né? Essa parte de ter gente que acredita em você é realmente muito importante. Eu me duvidei diversas vezes durante a minha trajetória acadêmica também. Confesso que eu me duvido até hoje. Hoje em dia eu olho para o mestrado e aí eu já sei que quando eu tenho toda essa questão no ambiente de graduação, no ambiente de mestrado vai ser muito parecido, porque provavelmente eu vou chegar lá no mestrado, sei lá, com 40 ou próximo dos 40, porque eu também não vou engatar talvez a graduação no mestrado, e eu vou me graduar com 37, eu quero tentar trabalhar na área primeiro, e aí eu fico pensando, quem vai estar lá comigo vai ser a galera de 24, 25, assim, pensando nos dos mais velhos, né? E eu vou estar lá na faixa dos 40, pá. E aí eu não sei como é que vai ser isso. E aí uma das coisas, eu queria estudar tudo. Quando você entra muito mais velho na graduação, você quer estudar tudo. Tudo, 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 tudo. Você acha que você tem que saber tudo, e até você entender que todo mundo tem um processo de aprendizado, que não é porque você entrou mais tarde que você tem que saber tudo, você pode ir devagar também, demora um pouco. Aí a Raquel Marcolino também comentou que também foi a única mulher negra nas turmas de graduação e mestrado, e agora no doutorado também. Isso é bizarro. E é aquela questão da gente começar a pensar, por que a gente é a única? Não tem outras mulheres pretas que poderiam estar ali com a gente? Não tem outras pessoas com mais de 30 anos que poderiam estar aqui com a gente? Não, não é isso. É porque essas pessoas, às vezes, elas estão lutando só para sobreviver e não podem pensar no meio acadêmico. Fora que se a gente pensa nos meios de seleção, processo de vestibular, agora tá rolando uma análise curricular também, você não está competindo de igual em muitos momentos. Você não está competindo de igual com a galera que está com a cabeça fresquinha e está só estudando agora, porque tem alguém trabalhando para aquela pessoa estudar. E às vezes, quando você tinha a idade daquela pessoa, você estava trabalhando. Porque eu, da idade do meu filho, particularmente, já trabalhava. Então, a gente começar a fazer essa reflexão do porquê que a gente é as únicas nesses espaços. E a Aline colocou aqui, ó. Só depois que me formei aos 30 que fiz este teste e percebi que, além de ser uma das poucas que estava lá, vindo da periferia, era a única negra e mãe. E é isso. Na graduação anterior, eu era a única que era mãe. Na graduação atual, eu não sou a única que tem filhos, mas acho que das meninas eu sou a única que é mãe. E assim, eu sou a única que é mãe, eu sou a única que tem mais de 30, eu sou a única em muitos recortes que eu vou fazer. E sobre estágio, a Aline colocou aqui, só consegui porque eu já trabalhava na área e usei a prestação de serviço que fazia para fazer relatórios, porque se fosse parar para fazer estágio mesmo, seria impossível, que é essa questão. A pessoa entra na graduação e por que ela não se forma? Porque ela tem que escolher, às vezes, entre ganhar um salário mínimo, que a gente já sabe que já é muito pouco, e, sei lá, e sustentar a família com aquilo, fazer aquele malabarismo que a gente já conhece, ou ganhar menos do que isso e fazer estágio. Aí fica aí o questionamento: o que vocês acham que a pessoa escolhe? É meio óbvio, né? Aí Morgana falou que existem N variáveis para se considerar, todo um contexto e nem sempre são considerados, infelizmente. É um pouco disso.
Davi Marcondes Moreira. Existe sempre um esforço muito grande do mercado de trazer pessoas cada vez mais novas, o que é excelente para o começo da vida dessas pessoas em terem sua própria grana. Porém, o mercado acaba sendo excludente com pessoas acima de 30 anos. Eu me senti incomodado e deslocado quando entrei no trampo e a média de idade do time era 10 anos a menos que eu. Gente, no âmbito da tecnologia, não é difícil a gente encontrar isso, sabe? E uma das coisas que me levou a fazer stream na Twitch, inclusive, porque eu queria ler os comentários de vocês antes de chegar nessa parte das razões, foi exatamente isso, porque quando eu olho a galera fazendo stream de tecnologia, quando a galera tem a minha idade, é uma galera que já está com carreira consolidada, já sabe muito bem o que está fazendo no mercado, o que quer do mercado, e as pessoas que estão estudando tecnologia só, tem a Leve maravilhosa que estava aí no chat, a Letícia Leve Chica, as pessoas elas têm 19, 20 anos. E aí a gente começa a entrar cada vez mais nesse abismo, né? Do eu não me vejo estudar, eu não posso estudar. E aí eu tento estar ali para mostrar para vocês que a gente pode, que a gente falha, que a gente erra. Eu estou com 36 anos, eu consigo olhar para minha trajetória acadêmica agora com muito mais solidez, com muito mais vontade, sabe, de errar, porque eu tive pessoas que me apoiaram. Nicole perguntou como que foi o meu processo de saúde mental na faculdade, e era exatamente um tópico que eu ia tocar agora. Confesso que foi um dos períodos que a saúde mental mais degringolou, porque é o período que você mais se sabota, e eu acho que isso é independente da idade, mas quando você olha para o lado e vê que você está ali com 30, quando eu entrei na outra graduação tinha 30, com 30 anos e tem uma galera de 18, a primeira coisa que você começa a pensar é que você não é capaz. Que se você fosse capaz, você tinha entrado lá com 12 anos antecipados. Então foi um período que a minha saúde mental entrou em xeque em muitos momentos. Em muitos momentos mesmo. E eu não tenho mais vergonha de falar isso, já tive por um tempo, mas foi um momento que eu falava, eu não deveria estar aqui, eu não deveria fazer isso, em que eu não me permitia tirar uma nota baixa. Hoje em dia eu brinco que 6 é o novo 10 quando a gente está na graduação, mas eu teve um momento que eu falava, nossa, é o cúmulo do absurdo. Eu tenho 32 anos, eu tenho que só tirar 10, porque eu tenho que saber mais, eu tenho que estudar mais. Eu não dormia, eu não comia, eu ficava tipo uma semana sobrevivendo ali com 2, 3 horas de sono por noite. E eu não vou falar que a galera jovem não faz isso, porque faz também, mas aí a gente está falando de metabolismo totalmente diferente, da pessoa que tem que trabalhar o dia inteiro e ainda tem que ficar assim, privada de sono, para poder ser cada vez melhor. E, e o quanto isso é horrível, principalmente quando você vai numa entrevista de emprego, e uma pessoa me falou isso quando eu tinha em torno dos meus 33 anos, por que você quer estar aqui com 33? Esse mercado é para pessoas, sei lá, deveria ser para uma pessoa que tivesse no máximo uns 25. Por que eu deveria te contratar com 33 anos? Sim, gente, eu já ouvi isso. E foi uma das piores coisas que eu ouvi na minha vida. Você acha que isso é um dos pontos das pessoas não conseguirem entrar na faculdade? Só a questão da idade, eu acho que sim, Nick, porque eu coloquei lá atrás, vou voltar naquele primeiro slide, vou explicar para vocês por que eu coloquei as 3 Fernandas aqui. Por que eu coloquei a Baby? A Baby não tinha preocupação. A jovem estava cheia de sonhos. E a jovem Fê ali tem 18, que é a metade da idade que eu tenho agora. E entre a jovem Fê e a Fê universitária tem um abismo de 12 anos. Sabe? E quando eu fui fazer o vestibular com 30 anos, foi um negócio assustador. Porque eu falava, meu Deus, olha essa prova, olha o tanto de texto. E eu fui uma pessoa que fiz Enem muitos anos por esporte, para estar atualizada ali no,
em como eram as provas, estava sempre lendo, porque sempre foi um sonho. A jovem Fê de 18 já sonhava com diploma, que não é muito diferente da Fernanda agora com 36. Só que quando eu coloco esses três momentos da minha vida, é para vocês entenderem que reviravoltas acontecem, né? A Baby Fê é fofa. Reviravoltas acontecem. Só que às vezes entre o sonho e a realização dele podem acontecer muitos anos de diferença. E quando alguém falar para vocês pararem de sonhar, vocês não parem de sonhar. E aí a Nicola colocou aqui, ó, porque tem muita gente que tem medo de entrar, até pelo fato das pessoas acadêmicas zombam sempre quem está começando, aquele senso de superioridade. Sim, Nicole, isso acontece muito, esse senso de superioridade, o academicismo, né, que a gente costuma falar quando a gente tem essas conversas, que é muito perigoso, né? Eu agora com 36 anos já tenho essa experiência, essa bagagem desse tempo acadêmico. Eu tento olhar, por exemplo, para as pessoas que são mais novas do que eu, ou mais velhas que estão querendo entrar, e falar para elas do tempo de aprendizado, para que elas se respeitem e pensem no tempo de aprendizado delas como tudo bem. Não se comparar com pessoas que são prodígio. Eu me comparei por muito tempo, isso foi muito sofrido para mim. Foi um dos motivos que me fez chegar a um ponto que eu estava dormindo, tipo, 2 horas por noite. Então, não recomendo para ninguém essas comparações. Eu sei que às vezes é meio inevitável, a gente faz, mas se você é a pessoa babaca que fica ali comparando a outra pessoa, ou minimizando ela porque ela tem dificuldades, eu tenho que lamentar por você. Porque às vezes essa pessoa pode ser seu chefe daqui um ano, 2, 10, a gente nunca sabe. Renan Felipe, estou num período de frustração, estou fazendo. Tentei por mais de um ano o stream e muitos outros projetos. E no momento estou fazendo pós, mas ainda me sinto frustrado. Você é inspiração. Muito obrigada, Renan. Frustrados todos nós somos. Hoje, antes de eu entrar nessa palestra, eu realmente fiquei pensando se eu deveria estar aqui, se eu poderia estar, se eu deveria ocupar esse espaço. Comecei a pensar em tudo que eu pensei em falar com vocês, se fazia sentido para outras pessoas ou só para mim. E aí já encaixo com a fala da Isis, né? A gente tem o costume de se comparar com os outros, mas devemos nos comparar com nós mesmos, né? Coisas que a sociedade não nos mostra. Quando a gente vai pensar em recorte racial, em recorte etário, em recorte de gênero, em pessoas. Eu confesso que eu estou tentando parar de usar a palavra minorias e estou começando a usar pessoas de grupos de diversidade. E eu queria que vocês começassem a refletir nisso comigo, porque pelo menos quando a gente pensa em pessoas pretas, nós não somos minoria, nós somos a maioria da população, principalmente quando você pensa em colorismo, miscigenação, em tudo, a gente não é minoria, a gente só é excluído e a gente é considerado diverso, porque a gente está fora do padrão heteronormativo, cis e branco, mas a gente não é minoria, a gente é maioria, a gente ainda é minoria nos espaços, mas aí eu me lembro de frases como o início da música, capítulo 4, versículo 3 dos Racionais, que tem alguns dados dos anos 90, que hoje em dia mudou um pouco os números, mas não mudou um pouco as situações. Penso em outras coisas que vêm em frases ditas aí em vários momentos pelo Emicida, né? Não só em música, quando ele tem ali Esmalha, que conta dessa questão da gente sonhar, às vezes a gente querer voar alto demais e tomar cuidado para não voar muito e não cair e morrer por essa queda. E a gente começa a fazer essas reflexões de estar entre os nossos pares, mas não pensarmos em nós como minorias, mas em grupos de diversidade. E quando eu falo diversidade, eu falo nessa questão do padrão, que a gente está fora desse padrão que a gente foi ensinado e construiu-se essa imagem mediaticamente, em tudo, de que a gente tem que seguir, e a gente não tem que seguir esse padrão. A gente pode ser o que a gente quiser. E sobre o Renan, falando de frustração, cara, eu acho que a frustração, eu pelo menos enquanto mulher, enquanto preta, enquanto pessoa que veio da periferia, eu nasci, né, em Santo Amaro, que é extremo sul de São Paulo, cresci no extremo sul, no extremo leste, que é Itaquera, em São Paulo, eu vim da periferia.
Então, eu sempre fui frustrada. Eu sempre quis ter coisas que eu não podia, que a televisão me mostrava, eu não podia ter. Então, a gente vai estar sempre nesse estado de frustração. E parece que quando a gente alcança alguma coisa, ainda não é não é o que a gente merece, sabe? Esse último emprego que eu tô agora, por exemplo, ainda não é na área de tecnologia, mas eu lembro que quando eu entrei na empresa, a empresa era tão boa, pagava uns benefícios tão bons para mim, que eu falava, cara, eu não deveria estar aqui. Tipo, não é o meu lugar. Porque você tá tão acostumado a sofrer, a tudo ser negado para você, e aí você fala, não deveria estar aqui. Só que você deve ter os seus dias de tristeza, de olha, não deveria, mas depois parar no outro dia e falar, pera, mas eu estudei tantos anos, eu fiz um processo seletivo, eu mostrei capacidade para estar aqui, isso para faculdade, para trabalho, para relacionamentos, às vezes também, porque eu tenho amigos muito quase falei um palavrão aqui, assim, que eu admiro demais. Alguns deles estão aqui no chat, que eu olho e falo assim, meu Deus, eu não deveria estar ao lado dessas pessoas, mas eu deveria sim, porque se elas olham para mim com essa sensação de acolhimento, pertencimento, eu deveria estar sim. E, e aí o Mike falou, você me fez chorar e sorrir ao mesmo tempo agora. Nossa, Mike, espero que seja de felicidade. Renan, me senti assim também há uns anos atrás. É isso, Renan. Eu que fico feliz de você se encontrar na minha fala. Nicole, como você vê seu progresso hoje? Porque você passou por muita coisa e ainda passa. Mas sempre estamos em aprendizado de reconhecimento. Como está esse processo? Gente, terapia. Eu sei que é complicado falar terapia. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Mas no Brasil a gente tem a questão da saúde mental muito marginalizada, muito ignorada, mas é o que me ajuda no processo de reconhecimento. Tem dias que eu olho para minha terapeuta e falo, eu não deveria estar onde eu tô, e ela vira para mim 30 mil vezes e faz todo aquele processo comigo de reconhecimento das coisas que eu passei, do que eu fiz, do que eu estudei, do que eu batalhei para chegar onde eu cheguei, e ela me mostra isso com uma certa frequência, né, para eu parar de me sabotar e tal. E a Bruna falou dessa questão de não merecimento é forte, sabe? Mas eu acho que a terapia ela tem que estar na saúde básica, para que as pessoas consigam olhar para si mesma, consigam se merecer, mas que além disso, que a gente consiga se abraçar mais. E aí eu vou voltar para aquela tela maravilhosa, que é a tela que eu tenho muito orgulho de ter colocado aqui, que é a tela das pessoas. Essas pessoas que fizeram parte da minha vida, essas pessoas que me ajudaram a entender um pouco sobre pertencimento, essas pessoas que quando eu caio, elas me levantam. E assim, aqui eu obviamente não consegui trazer todo mundo, trouxe o pessoal ali que foi diretamente engajado ali no meu processo de aprendizado acadêmico, e já me avisaram que só faltam 15 minutos no meu processo de aprendizado acadêmico. Então, assim, tenham pessoas do lado de vocês que acreditem em vocês, que valorizem a pessoa que vocês são, que acreditem em vocês. Eu tô aqui muito formalzinha hoje, mas normalmente eu sou mais molecona, eu brinco, eu já fui muito criticada pela idade e pela postura em alguns momentos, tipo, camisetinha de Harry Potter, né? Então, tipo, cabelo verde. Ah, você já tem 30 anos, você não deveria fazer isso. A minha foto da Bill aí, quem viu a Bill, é a foto de cabelo azul e rosa. Tem uma foto ali, meu TCC, defendi com o cabelo roxo. Essa foto com os meus amigos também, eu tô ali de cabelo azul e rosa. E vocês são muito mais do que vocês acreditam, entendeu? Então, assim, mercado acadêmico, o ambiente acadêmico ele é doloroso, então se blinde de pessoas que acreditam em você e acreditem em você, porque vai ter dias que você vai ficar ruim, você vai duvidar,
mas essas pessoas vão te abraçar. E no ambiente corporativo, quando você consegue entrar numa empresa que você gosta, que te valoriza, que te faz merecer estar ali, porque você mereceu, porque se você passou naquele processo seletivo, você mereceu estar ali, se blinde também de pessoas que acreditam em você. Então, aqui eu vou deixar meu beijo para os meus chefes. Não posso falar sobre a empresa, mas eu posso falar dos meus chefes, que sempre me falaram que tudo versa sobre pessoas, sobre as pessoas que você tem do seu lado, as pessoas que você se inspirou. Tipo, a minha mãe. Minha mãe é uma grande inspiração para mim, mesmo ela não estando mais com a gente. Meu filho é uma grande inspiração para mim. Meu marido também me incentivou em muitos momentos, é uma grande inspiração. Então, se blinde de pessoas que acreditem na pessoa que você é, para que quando você duvidar, essas pessoas te façam voltar a acreditar em você. O Mike colocou aqui, felicidade sim, Fernanda, mas para contextualizar, estou num momento de transição na vida, sou graduada em ADS, mas não me coloquei no mercado de forma satisfatória, e agora preciso tomar um rumo. Então, Mike, o que eu posso falar para você? Se redescubra, se jogue, né? Que é o que eu estou fazendo agora. Eu falava que eu nunca ia fazer palestra, eu falava que eu nunca ia fazer conteúdo em vídeo, que eu não tenho perfil para essas coisas. Estou fazendo stream na Twitch, tenho gostado bastante da experiência. Estou aqui conversando com vocês. Uma coisa que eu não falei no início, que eu deixei para falar no final, mas essa é a primeira vez que eu falo, e ainda é num evento muito grande sobre esse assunto. Tipo, que eu falo num evento, né? Eu falo muito isso nas minhas lives, já fui em lives de pessoas que eu acompanho, mas num evento grande, é o primeiro e é a Campus Party, que é um evento que eu sempre quis estar. Ano passado tirei férias no trabalho para poder ir para Campus Party, não teve Campus Party presencial. E assim, fiquei muito triste, chorei muito. Mas eu tô aqui hoje, tô aqui falando com vocês, mostrando um pouco da minha vida para vocês, que é para que vocês não parem de sonhar, que realmente eu sirva de inspiração, para que o ano que vem eu não esteja, mas vocês estejam. Vocês acreditem em vocês, para que vocês estejam aqui. E o Lucas falou que se encontrou em mim, muito obrigada. Me acompanha nas redes sociais depois para a gente conversar mais. Mike, hoje eu acordei duvidando de mim, é isso, obrigado por isso, tu caiu do céu. Muito obrigada, Mike. Local muito mais do que merecido, Davi Marcondes. Obrigada, gente, porque é isso. Se eu estou aqui, vocês também podem estar. E eu quero não que vocês façam o que eu estou fazendo, mas coisas muito melhores, sabe? Tipo, inspirações muito melhores. E o recado que eu queria muito deixar para empresas, para locais de trabalho e até para os próprios currículos de graduação, repensar, sabe? Porque às vezes a gente faz um baita TCC, a gente faz um baita trabalho, a gente faz uma baita pesquisa, e essa questão do estágio obrigatório, não só para quem está com mais de 30, tá? Mas para todas as pessoas. Você já tem um trabalho, você já tem a graduação, e você tem que pensar, né, num estágio obrigatório ainda para fora, é muita coisa que a gente possa rever os currículos escolares em relação a isso. E outra coisa que eu queria deixar de recado para vocês é que sonhar é possível. Eu vou voltar para o meu slide inicial, porque, né, eu falhei, não coloquei as minhas redes sociais no final. Eu quero que vocês encarem essa conversa que a gente teve hoje como desafios, né, em sala de aula, que é essa questão de aprendizado, de às vezes você achar que você não deveria estar ali, que você não é capaz, porque você tem uma dificuldade, que todos nós temos dificuldade, independente da idade que nós estivermos, que todos nós sabemos o porquê que nós demoramos a estar onde nós estamos, ou o porquê nós chegamos cedo onde nós estamos, porque tem gente que eu conheço que estava no chat agora há pouco, Tainara, né? Que acho que já foi, que eu admiro muito a trajetória pela idade que tem e por onde ela chegou, porque está com 24, mas que ela ralou um bocado para estar onde está, que eu, aqui no auge dos meus 36, também ralei um bocado para estar onde estou. Então, que a gente possa confiar mais em nós mesmos,
para que a gente possa entender que nós somos mais do que números, mais do que a nossa idade, mais do que a nossa nota na graduação. Eu confesso que eu tenho atualmente, como eu me encontrei em ADS, em Análise de Desenvolvimento de Sistemas, eu tenho notas maravilhosas, né? Porque eu realmente estou fazendo algo que eu gosto, mas eu sou muito mais do que os 10 que eu tiro. Eu olho para as minhas notas com muito orgulho, mas ao mesmo tempo eu sei que é muito mais do que aquela nota. Eu sei que rolou pesquisa, eu sei que rolou pessoas atrás de mim, eu sei que tem gente que eu procuro para quando eu estou com dúvida em algo e essa pessoa vem e me fala. E quando eu falo em desafio em sala de aula, é não ter vergonha de perguntar. Eu sei quantas vezes eu levantei a mão para perguntar alguma coisa e foi tido como inconveniente, como inadequado, talvez, mas que é muito mais que isso, sabe? É a garra de aprender. Tem gente que talvez pode soar para você que ela está sendo inconveniente no questionamento, na dúvida, na colocação que ela faz em aula, mas que para aquela pessoa é legítima. E que seja legítimo para vocês também, quando vocês tiverem dúvidas em sala de aula, em aprendizado, quando vocês quiserem aprender uma tecnologia nova. Eu confesso que às vezes eu fico acompanhando grupos de tecnologia, às vezes eu fico só lendo, e eu fico pensando, né, muita gente fala, é só ler a documentação. Eu fico, cara, até você chegar no ponto que tu vai abrir uma documentação de software e você vai entender o que está ali, você já tem que ter estudado muito. Então, se você já é uma pessoa que entende, olha para o colega do lado que está com dúvida, tenta ser aquela luz, aquele ponto de abraço para aquele colega. E quando a gente pensa em inserção no mercado de trabalho, acreditem mais em vocês, saibam ouvir os nãos, saibam quando esses nãos têm a ver com a idade de vocês, com a cor da pele, com a condição social, sei lá, você ser PCD, eu tenho amigos PCDs que estão inseridos no mercado de tecnologia e eu sei o quanto foi difícil para eles estarem onde eles estão. Saibam olhar para as pessoas, como seres pensantes, precisam de amor, como todos os outros, e saibam olhar também para as pessoas que não olham para vocês com respeito, com carinho, e sair desses ambientes, se blindar de pessoas que amem vocês, que ajudem vocês, que impulsionem vocês. Uma coisa que eu vejo muito na Feministech e na Wakanda Streamers. Na Wakanda Streamers, o Thales tem sempre essa fala do abraço, né? Da escutativa, da gente aprender, que a gente não aprende só lendo, a gente não aprende só em sala de aula, mas a gente aprende quando a gente se conecta, quando a gente se abraça. Então eu queria deixar esse recado para vocês, de vocês se abraçarem. Minhas redes sociais, em qualquer rede, vai ser sempre Leitor em Comum. Eu queria muito que a gente não terminasse essa conversa nessa palestra, neste palco, mas que vocês trouxessem para mim, nas redes sociais, um pouco da experiência de vocês, o que frustra vocês, para que essa palestra, quando ela acontecer de novo, ela seja cheia de relatos de outras pessoas. Eu quero que isso dê voz para que vocês falem mais sobre isso, para que vocês acreditem mais em vocês, para que vocês. O que mais que eu posso falar? Para que vocês venham me perturbar, como o Davi colocou ali, para que vocês venham sim me perturbar, falar mais sobre isso, para que a gente consiga levar esse debate para grupos fechados de empresa, não com a Fernanda falando, mas com vocês falando. Como a Aline colocou essa reflexão lá em cima, de que a gente tem que pensar, tem que olhar para o mais velho, do porquê que o mais velho demorou. E sim, meu Insta, meu Twitter, meu Facebook, meu LinkedIn, onde vocês colocarem o @ Leitor em Comum, eu estarei por lá, a não ser em redes que ainda não surgiram, que aí quando surgem eu vou lá e faço. Então, que a gente venha continuar conversando, que a gente venha continuar refletindo, que a gente olhe não só para a minha dificuldade com 30 anos, que também me faz olhar para trás, ver as pessoas mais jovens e entender as dores, impulsioná-las, mostrar para elas que o que elas estão passando agora eu já passei,
mas que também a gente consiga olhar para os nossos pais, para os nossos avós, para aqueles que vieram antes da gente e entender por que eles não chegaram nos lugares que a gente chegou, com respeito, carinho, com amor, que educação transforma. Eu gosto muito da instituição que eu estudo, que é a FATEC aqui em São Paulo. A gente costuma brincar, fatecano sofre, fatecano se abraça, fatecano chora junto. Mas eu queria mandar um beijo para a Mari, que ela tá aí ainda, essa maravilhosa, que tá ali nas fotinhas ali das pessoas importantes da minha vida. E podem me perturbar nas redes sociais, vamos conversar. Eu queria muito agradecer de novo a todo mundo que me trouxe até aqui e queria agradecer a todas as pessoas envolvidas, Wakanda Streamers, Feministec, Mariana, Tainara, Aline, Isis. Além de toda essa problemática sobre educação, eu faço outras problemáticas sobre educação no meu podcast, que é o Criando Monstrinhos. Eu faço com a Isis, que também estava por aí. Então, eu queria muito que vocês me mandassem muito mais questionamentos sobre isso, porque eu não quero parar essa reflexão nesses slides. Eu quero construir uma trajetória a partir de agora, sempre defendendo ensino público de qualidade e para todo mundo, que todos nós podemos fazer um futuro melhor. E é esse o recado que eu tenho para deixar para vocês agora. E essa nossa discussão ela vai continuar nas redes sociais. Quem sabe até uma próxima a gente se vê lá no @Leitor em Comum.